Eu quero ficar assim, muito grata também por estar moderando esse último painel, que fala sobre o cenário das escolas particulares, da educação básica e no ensino superior. A captação e a retenção de matrículas, que é nesse momento exatamente a nossa grande preocupação. E nós não podíamos deixar de fora, né? Nós temos aqui agora um time de feras. E é muito gostoso poder apresentar um time de feras que são seus amigos, né? Eu quero dizer a vocês que quem vai debater conosco hoje são pessoas, são 4 homens que são absolutamente comprometidos com a educação, com o ensino particular, tenho maior admiração por cada um deles, por isso, sim, é com muita alegria que eu estou aqui moderando esse debate. O primeiro que vai estar conosco é o nosso ex-presidente da FENEP, o professor Antônio Eugênio Cunha. Ele é lá do Espírito Santo. Eugênio, um grande abraço, a minha admiração por você, pelo todo o trabalho que você faz aqui na federação há tanto tempo, por ter me acompanhado na minha gestão e agora, até agora, firme e forte nesse cenário da escola particular. Seja muito bem-vindo e nosso muito obrigado mais uma vez. O nosso segundo membro do time de feras é o Celso Nesquier, um grande amigo também, uma pessoa que eu admiro, reitor da Unicarioca, presidente da BMS, coordena o Fórum de Entidades Representativas. Hoje já tivemos junto num debate no Conselho Nacional de Educação. Seja muito bem-vindo, Celso, muito obrigado por participar aqui com a gente na FENEP. O terceiro é um grande amigo também, né? Disse a vocês que era só de um time de amigos, né? É o professor Henrique Mansur, que é lá do Cinep do Rio, ele também é diretor da FENEP. O Henrique Mansur sempre toma um cargo muito importante na FENEP. Vou contar para vocês, ele é o financeiro da FENEP. Então, se tudo isso aqui acontece, porque tem alguém aí muito forte garantindo aí as finanças, né? E, com meus respeitos, eu quero apresentar o nosso quarto convidado, que é um grande amigo também, o Rodrigo Capelato, a quem eu tenho a maior admiração. Ele é o diretor executivo do SEMESP, também está conosco lá no fórum, é um homem valente, um homem dos números. Quando diz assim, olha, de onde veio esse dado? A gente diz assim, é do Rodrigo Capelato, todo mundo encerra a conversa. E é verdade, viu, Rodrigo? Todo mundo encerra a conversa, né? De tanto prestígio que ele tem no nosso meio, né? E a nossa mesa vai discutir cenários do ensino particular. E eu quero, então, fazer uma preliminar, dar um cenário, para depois a gente começar a ir com o nosso bate-bola nessa próxima hora. Vamos esquentar aqui aqueles que estão nos ouvindo, né? O Brasil vem vivendo uma crise severa desde 2016, onde o desemprego vem crescendo, a renda da família brasileira foi perdendo poder de compra. A falta do crescimento econômico nesse período também eliminou postos de trabalho, e a perspectiva dos jovens ficou muito abalada. No final de 2019 e início do ano de 2020, apontava uma mudança positiva, a gente estava bem feliz, parecia que a gente estava subindo aí no cenário, a gente estava com grandes perspectivas, e aí vem o ciclo da pandemia do Covid-19, e a gente acaba sendo colapsado no nosso desenvolvimento econômico. Bom, aí nesse cenário estamos nós 5, em especial vocês 4, né? E essas questões vêm acontecendo e, claro, que impactaram o nosso setor também, né? A gente tem conversado muito sobre isso. Então, a minha primeira pergunta, Rodrigo, vai para você, né? Assim, nesse cenário, tudo que a gente tem olhado, que a gente tem visto, né? O que a gente espera dos números de matrícula no ensino superior, meu amigo? Muito boa tarde, Amable. Muito boa tarde, Eugênio, Celso Nesquier, Luiz Mansur. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez, debatendo sobre a educação como um todo, educação, no meu caso, mais da educação superior. Amable, muito obrigado pelas suas palavras, sempre gentil, uma grande amiga, e é muito bom tê-la trabalhar com você e com todo esse time de feras aqui, como você bem colocou. A sua pergunta é bastante difícil, né? A pergunta de $1 milhão, é $1 bilhão, né, hoje em dia. Mas eu vou desenhar um pouquinho o cenário, né, e trazer algumas perspectivas para a gente tentar entender o que pode acontecer.
Primeiro, a gente já vinha, né, antes da pandemia, uma situação bastante complicada desde 2015, né, quando eclodiu a crise econômica e sobre o setor, principalmente a crise do FIES, né, foi um peso muito grande sobre as instituições de ensino superior, que tinham se programado para um cenário que não era aquele esperado, e de lá para cá, as matrículas nos cursos presenciais, que representam 75% das matrículas das instituições de ensino superior no Brasil, vieram praticamente estagnadas. Em algum momento até caíram um pouquinho, depois subiram um pouquinho, mas, no geral, de forma estagnada, o que, no fundo, é um recuo, já que o Brasil precisa sempre evoluir, já que tem taxas de escolarização bastante baixas, bastante aquém do necessário. E isso se dá, basicamente, porque a oferta ela é concentrada 80% na educação superior privada e os alunos que frequentam o ensino superior privado, 90% deles são das classes C, D e E, sendo que desses 90%, metade são de classe D e E. Ou seja, eles dependem exclusivamente de financiamento estudantil para poder estudar no ensino superior, porque eles não têm acesso à universidade pública, que é extremamente restrita, tem pouquíssimas vagas, né? Então ela fica basicamente restrita a quem tem as melhores condições de competir por essas poucas vagas, e no ensino privado, que depende das mensalidades, ela depende do financiamento estudantil. Não tendo o FIES desde 2015, né, a gente sabe que de lá para cá o FIES foi se esgotando, não há como esses alunos acessarem, mesmo com um esforço muito grande que as instituições de ensino privados têm feito, inclusive oferecendo crédito educativo de forma crescente e exponencial. Mas esse é um ponto. Chegamos, então, em 2020, com uma perspectiva de uma retomada econômica, isso não veio por conta da pandemia, e vem uma situação que se agrava, né, com relação à pandemia. Os primeiros levantamentos que nós fizemos em relação ao primeiro semestre mostraram números que já preocuparam bastante, que foi o crescimento da inadimplência, mas aquela inadimplência do mês, né, ela cresceu 51%, do mesmo período de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, e a evasão, né, o trancamento de matrículas, cresceu 14%. Mas ele se concentrou principalmente naqueles alunos do primeiro ano que ingressaram no primeiro semestre de 2020, tiveram muito pouco contato com as instituições de ensino superior, tiveram 15, 20 dias de aulas, foi muito, né, presencialmente, e o engajamento, o elo deles com a instituição ficou muito fragilizado, e muitos deles resolveram trancar e postergar a realização do curso superior. Na virada do semestre, havia uma preocupação muito grande em relação, então, às rematrículas, né? Aquele crescimento de 14% da evasão era alto, mas ele ainda era em cima de taxas baixas, né? Muitos alunos ainda se mantiveram porque estavam cursando e não iam desistir no meio do semestre e assim por diante, e a expectativa era de um cenário bastante pessimista em relação às rematrículas. Nesse aspecto, veio uma notícia boa. A rematrícula, em geral, não foi ruim. Nós fizemos um levantamento, ela não foi, logicamente, tão boa quanto foi no ano passado, né, nos outros anos anteriores, mas foi muito melhor do que se imaginava. Então, ela ficou na média em torno de 90%. Então, isso foi um dado que aliviou um pouco a pressão sobre as instituições. Por outro lado, o ingresso de novos alunos no ensino superior no segundo semestre, que representa em torno de 30% de alunos novos durante o ano, né, a maior parte se concentra no primeiro semestre, 70% se concentra no primeiro semestre, essa veio muito ruim, né? A gente sabe que nas instituições que concentram os seus alunos nas classes C, D e E, a captação chegou quase que a zero. Foi uma situação muito crítica, por mais que se captou, não se conseguiu se formar turmas, então foi bastante crítica. Mas foi no auge da pandemia, os alunos, principalmente de classes C, D e E, eles efetivamente resolveram postergar essa entrada, seja porque estavam sofrendo
com a crise econômica, né? Seja porque eles sabiam que a oferta não é exatamente o que eles queriam, que bom, se eu vou ter aulas remotas e etc., eu deixo para entrar mais para frente, postergo um pouco isso, o que é bastante complicado, porque a gente sabe, se dependendo da estrutura familiar, muitas vezes ele não estudando, ele vai ajudar a família, ele vai trabalhar, ele vai buscar algum tipo de renda, e a chance dele depois não voltar a tomar essa decisão é muito grande, pode ser que ele nunca mais volte. Então, esse é um dado bastante complicado. E agora vem, então, um cenário para a captação do ano que vem, né? Que é um cenário também bastante incerto, né? Quando a gente começou na questão da pandemia em março, né, todo mundo imaginava que nós chegaríamos agora já na perfeita normalidade, né? A gente previa 1, 2 meses, 3 meses no máximo, né? Nunca que a gente imaginava, e agora a gente já está chegando em outubro e já estamos vendo que não há uma perspectiva efetiva de voltar à normalidade no começo do ano, né? A gente sabe do problema que isso vem acarretando. Então, a grande questão é se a manter dessa forma, né, com as aulas remotas, somente com aulas remotas, sem uma perspectiva, a captação tende a ser muito ruim de novo, porque, de novo, o aluno vai postergar. Mas existem algumas possibilidades que podem melhorar muito esse cenário, né? Uma delas, que é efetivamente, nós estamos tendo algumas experiências de retorno de aulas presenciais, principalmente no ensino superior, com aulas práticas e laboratoriais, de forma que, se as escolas conseguirem mudar a oferta desse ensino superior, mostrando que, olha, o ano que vem não é só aula remota, tem aula remota, mas já vai ter combinado com frequência, tornando talvez o campus, o espaço de aprendizagem que o aluno vai poder frequentar, mesmo que não tenha aulas expositivas, mas que ele vai ter lá o momento presencial na escola, seja para aulas práticas, laboratoriais, ou seja, para utilizar até para assistir aulas remotas, né? Então, nessa perspectiva, e se as instituições, né, o que eu tenho recomendado, que estique ao máximo esse momento de captação. Se for captar agora, né, em outubro, novembro, como tem sido nos outros anos, vai ser muito ruim. Vai ser abaixo de 50% do ano passado, né, muito provavelmente. Mas a perspectiva de ir lá em janeiro ou fevereiro, a gente pode até falar da vacina, aí já é uma situação mais difícil de prever, mas diante de uma situação em que as escolas vão planejar melhor o retorno das aulas, né, e vão poder oferecer já cursos com maior número de presencialidade, com maior tangibilidade em relação a isso, e acho que a gente vai discutir um pouco mais durante o debate sobre essas possibilidades. Dependendo desse modelo de oferta do ano que vem, que não pode ser igual ao desse segundo semestre, que a gente só dava para ser aula remota mesmo, pode ser que melhore um pouco a captação e ela venha um pouco melhor, mesmo porque há um represamento desse segundo semestre, né, que foram alunos que postergaram. Então, a gente imagina que tão ruim quanto esse segundo semestre não seja, mas se a escola ficar preocupada agora com a captação de outubro e novembro, por exemplo, ela vai ficar muito preocupada mesmo, porque não vai ser ainda o momento. Eu acredito que o momento vai ser lá para março, para janeiro, fevereiro e até março, inclusive como tem sido até nos anos anteriores, por conta do problema do Enem, que tem sido atrasado e assim por diante. Então, só para abrir aqui o debate, né, não quero roubar mais o tempo aqui inicial, mas a perspectiva é um pouco essa. Eu acho que ela vem melhor a captação do que veio nesse segundo semestre. Lógico, não vai ser igual no primeiro semestre desse ano, né, no começo do semestre. E se a gente olhar só os meses de outubro, novembro e dezembro, vai ser muito preocupante. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para frente, janeiro, fevereiro, e aí sim com uma perspectiva um pouco melhor, com uma retomada um pouco melhor. Obrigada, Rodrigo, obrigada. E aí, Celso, pela segunda vez hoje aqui juntos, você que tem as respostas de 2 milhões de dólares que falou o Rodrigo, o que as IES estão fazendo para captar os novos alunos e como que elas estão se adequando à nova realidade e como adequar o setor para a nova realidade, meu amigo? Então, bom, primeiro eu queria agradecer muito, Amábile, a você, o Ademar, todos da FENEP,
pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo, debatendo esses assuntos tão importantes, ainda mais cercado de feras. Você falou que você está com 4 feras, mas você é a nossa leoa. Então, nós estamos aqui comandados por uma verdadeira leoa, que é a Amabile. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Assim, falar depois do Rodrigo é um grande desafio, porque ele praticamente deu a resposta de 1 milhão, né? Ele fez uma análise de cenário muito próxima do que eu faria. Aliás, a gente tem conversado bastante a respeito disso lá no fórum, né? Nós realmente tivemos aí, estamos vivendo aí várias ondas de choque no nosso setor. A primeira foi a crise econômica e o fim do FIES como nós conhecíamos, agora a onda da pandemia. A terceira onda é a que eu diria a transformação digital. As instituições, o futuro foi acelerado e elas terão que fazer as necessárias adaptações para esse novo modelo, que vai ser, a gente já sabe, um modelo híbrido. Inclusive, hoje, né, Amabile, nós tivemos na audiência pública no Conselho Nacional de Educação e o nosso pedido foi exatamente para que essa resolução que lá está sendo feita sobre o calendário escolar possa estender os efeitos da portaria 544, aquela que permite as aulas remotas, pelo menos até o meio do ano que vem, se não até o final do ano que vem. Porque esse retorno, ele vai ser um retorno gradual. Nós já sabemos, independente da data em que vai sair a vacina, e se vai sair uma vacina, porque ainda não tem nenhuma que efetivamente seja comprovadamente eficaz e segura, ela vai ser de implantação, vai ser de distribuição gradual. Então, nós temos que nos preparar para um modelo híbrido também no primeiro semestre do ano que vem, quiçá ao longo do ano que vem todo. Isso porque temos que proteger nossos grupos de risco, os próprios alunos. Então, esse será um grande desafio de planejamento. Portanto, desse cenário de captação para 2021, como colocou muito bem o Rodrigo, é um cenário de grande desafio. Começa pelo fato de que em outubro pode ter um aluno querendo se matricular e o contrato de prestação de serviço vai dizer o quê? Vai dizer que as aulas vão ser presenciais? Vai dizer que as aulas vão ser remotas? Não pode, porque a portaria vai só até 31 de dezembro. Então, nós estamos junto com o fórum, né, junto ao MEC também, pedindo de pronto, a extensão da portaria 544 para que as escolas possam, as faculdades, possam fazer o seu planejamento com cuidado. Desafios da captação. Eu acho que nós vamos ter que usar bastante a criatividade. Todas as instituições, praticamente todas, se adaptaram ao vestibular digital. Esse foi um primeiro passo importante. Quem não fez o vestibular totalmente digital foi prejudicado, né, mesmo com essa captação terrível. Não é, né, as instituições se adaptaram a fazer os seus exames no sentido digital. Eu diria que as instituições de educação superior que ainda não usam as disciplinas online, como previstas na legislação, de 20%, deveriam agora passar a usar até 40%. Essa é uma possibilidade legal para que as instituições possam se adaptar para um modelo já híbrido, né, no sentido de ter disciplinas presenciais e disciplinas online, por exemplo. Muitas já estão se adaptando. Vai ser necessário repensar, Amabile, o espaço da sala de aula. Vocês imaginem o seguinte, um estudante que passou quase um ano recebendo, através da aula remota, ao vivo, mediado por tecnologia, a aula dentro da sua casa, né, ou na sua conveniência. Ele vai pegar um ônibus, andar 1 hora, às vezes 2 lotações, para chegar na instituição para assistir a mesma aula que ele pode assistir de casa? Será que esse nosso aluno vai fazer isso? Então, nós temos que repensar a sala de aula presencial. Quando ela voltar, ela terá que ser uma coisa diferente. Terá que usar metodologias ativas. O papel do professor não é mais o dono único e entregador do conhecimento, ele será cada vez mais um facilitador da aprendizagem. Nós temos que criar um tipo de espaço de aprendizagem bem diferente do modelo pré-pandemia, com o risco do aluno não querer voltar para esse modelo antigo. Então, esse será o grande desafio. Para pensar em captação, o mantenedor tem que pensar o seguinte: como eu torno o meu produto diferenciado, como eu torno o meu produto mais flexível, mais adaptado para as novas tecnologias. Também como eu penso o currículo com as competências que serão as que vão ser exigidas cada vez mais no mundo do trabalho. Que todos sabem, se fala muito, das chamadas soft skills, né, das habilidades socioemocionais, e os currículos precisam contemplar isso. Temos defendido isso também junto ao Conselho Nacional de Educação,
para que a gente pense as diretrizes curriculares não só em termos de disciplinas no sentido cognitivo, mas também no sentido de aplicação de habilidades sociais e emocionais. Por exemplo, o empreendedorismo, que encontra espaço cada vez maior nas universidades. Vamos fazer um SEBESP virtual, né? A FENEP é uma patrocinadora como uma entidade pertencente ao fórum, vai ser no dia 8 de outubro, no SEBESP Preview, e vamos falar sobre empreendedorismo e inovação. Lá vamos debater esse tipo de currículo que a instituição precisa ter para ela falar a linguagem do jovem, como ele vai ser, como ele se tornou na pandemia, mas como ele vai ser cada vez mais. Um jovem conectado, um jovem cuja atenção é muito disputada, então ele não vai dar atenção para o professor se não for uma aula realmente cativante, empolgante, que engaje, né? Um jovem que vai querer flexibilidade de estudar no seu próprio ritmo. Sabem o que está acontecendo? Lá na Unicarioca, a gente fez a adaptação para as aulas remotas. E a gente começou a perceber que a presença na aula remota não era 100%. E começamos a investigar. Será que o jovem não está indo? É ao vivo, quer dizer, é síncrono, ele precisa estar ali naquele momento para assistir a aula. E a gente descobriu que uma parte importante dos estudantes, eles preferem assistir a aula gravada no fim de semana, porque eles têm mais a flexibilidade de se adaptar ao próprio tempo. Aluno presencial, que está temporariamente assistindo a aula remota, mas que não vai sincronamente para o espaço mediado pela tecnologia, porque quer usar o material na sua própria velocidade. Então, esse é um estudante que se habituou, que vai trazer esse legado da pandemia e que nós vamos ter que nos adaptar. Então, em síntese, para captar e reter, nós vamos ter que falar essa linguagem, nós vamos ter que adaptar as instituições para o uso de novas tecnologias, vamos ter que ter um espaço de sala de aula muito mais dinâmico, muito mais rico e motivador, vamos ter que ter consciência de que o mercado vai concentrar e que, portanto, os consórcios e as alianças, principalmente para as pequenas e médias instituições, e o SEMESP é líder nisso, né, na organização de consórcio de instituições, para que elas possam compartilhar conteúdo, compartilhar tecnologia, compartilhar material de estudo. Essa é a realidade para a qual nós, mantenedores, vamos ter que preparar nossas instituições, sob risco da gente passar pela primeira onda de choque, passar pela segunda onda da pandemia, mas morrer na terceira onda, morrer na praia, que é não fazer a transformação digital e não adaptar o nosso cenário a esse novo perfil de estudante que está nascendo, eu não diria nascendo, simplesmente o futuro foi acelerado, e nós vamos ter que acelerar a nossa transformação digital a partir agora desse fim da pandemia. Enfim, em linhas gerais, Amab, esses acho que são grandes desafios, que espero poder debater com vocês esses assuntos. Como nós gostamos de dizer, ao falar de futuro, a gente tenta acertar no alvo que está se movendo. Então, a gente tem que tentar dar um tiro onde acha que ele vai estar. É sempre uma tarefa muito difícil. Mas, se a gente pensar nas tendências que nós já vínhamos observando, na aceleração dessas mesmas tendências, a gente consegue fazer um bom prognóstico sobre o futuro das escolas e aí poder preparar as nossas instituições para enfrentar esse desafio. Obrigada, Celso, obrigada. Sempre muito lúcido a sua fala, né? E agora eu queria te ouvir, Mansur, porque essa crise impactou as famílias que tomam os serviços da escola, sobretudo da educação básica, né? O que a escola está fazendo para captar, para reter alunos? Você pode ajudar a gente? Bom, boa tarde a todos. É sempre muito bom estar participando de um grupo tão seleto dessa atividade da FENEP. E a realidade da educação básica não difere muito do que o Rodrigo e o Celso falaram. A gente tem alguns complicadores, né? As escolas que conseguiram, de uma forma razoável, se adaptar ao remoto, elas estão mais bem colocadas nessa situação. Os nossos alunos de faixa etária maior, médio, segundo segmento do fundamental, eles se adequam e se adequaram melhor ao remoto. Agora, as nossas faixas etárias de Fundamental 1 e Educação Infantil está bem mais difícil, tá? Principalmente Educação Infantil, é impraticável a gente continuar com o remoto.
A maioria das escolas implantou algum tipo de atividade, mas, vamos dizer assim, o cancelamento de matrícula, o não atendimento dessa modalidade para o nosso cliente menor de idade é um fato. Então, nós estamos, na educação básica, no período de rematrícula, né? Que já é um período tenso, porque você tem que manter os seus que já estão e ainda captar os de fora. Nesse momento atual, os segmentos de segundo segmento de ensino fundamental e médio, aparentemente é mais fácil, tá? Porque mesmo que a gente não tenha uma atividade completamente presencial no ano que vem, eles já estão razoavelmente atendidos. Agora, o primeiro segmento de ensino fundamental, as crianças de 1º ao 5º ano, e de educação infantil, com certeza os pais vão postergar ao máximo para saber o que vai acontecer. Como eles já falaram aí, o Rodrigo e o Celso, a gente não tem expectativa de como vai ser o ano que vem. Como que eu vou propor um serviço para o pai se eu não sei qual vai ser esse serviço? Se eu vou continuar do remoto ou se eu vou ter ele híbrido, uma parte remota, uma parte presencial. Além disso, a gente tem sofrido muito com a mídia em geral, no sentido de criar uma expectativa de que só se pega Covid na escola. Porque aqui na nossa área do Rio de Janeiro está tudo liberado, menos a escola. Então, um aluno pode ir ao shopping, ele pode ir à atividade lá da casa de festa, ele pode ir à escolinha de futebol, mas não pode ir na escola, porque na escola é onde ele vai pegar o Covid. Então, esse trabalho está sendo dobrado para nós da educação básica, porque vocês do ensino superior convencem o aluno, que já é um adulto. Nós temos que convencer o pai de aluno que nós estamos fazendo uma atividade segura. Então, vamos dizer assim, o índice de rejeição ao retorno presencial é muito grande. E, infelizmente, no Rio de Janeiro, eu não posso dizer que a gente tenha governo, a gente tem tido desgovernos, né? Então, a nossa instabilidade política é muito grande. E todas as autoridades se acham no direito de se intrometer de alguma forma em como a educação vai funcionar. Então, você consegue convencer o município que está tudo bem, que você vai voltar. Aí vem lá a defensoria, vem o Ministério Público, não, vocês não podem voltar porque vocês não estão com segurança sanitária suficiente, apesar de todos os protocolos estarem sendo cumpridos. Então, a instabilidade que eu vejo da agora para o início do ano letivo seguinte é no sentido de que nós vamos, sim, abrir as nossas matrículas e fazer a captação necessária, mas eu acho que ela vai ser muito lenta por questões de insegurança do nosso contratante, que no nosso caso é o pai de aluno, né? O pai é importante nesse momento. Tem havido procura, tem pais que estão perguntando se podem visitar as instalações da escola, mas num índice muito menor do que seria o esperado por nós nos anos anteriores. Então, a gente está num momento de muita expectativa do que vai acontecer. Qual vai ser o desenrolar, a progressão dessa situação? Se nós vamos ter uma segunda onda, como está tendo na Europa, ou se nós vamos ter uma vacina aí prometida para outubro, novembro, que até lá, o início de março, provavelmente estaria nos dando um ambiente mais seguro na escola. Tá? Então, seria nesse sentido que a gente está vendo. E aqui no Rio de Janeiro, eu acho que, pior do que no país todo, a gente ainda tem essa questão do desgoverno
que ocorre aqui no nosso estado. Obrigada, Mansur. Acho que é uma leitura muito clara e lúcida por aqui em Brasília também, com exceção de a gente... A gente até questiona, mas tem. Bem, agora, querido Eugênio, agora é com você, né? Eu vi que você concordou com o Celso, com o Rodrigo, com o Mansur, você fica à vontade também para falar, mas a gente gostaria de te ouvir um pouquinho com relação ao perfil das famílias e o perfil dos alunos que buscam serviços da educação particular aqui no Brasil. Eu tenho certeza, você faz pesquisa, você também é um homem de estatística, então acho que você tem como dizer para a gente qual é o perfil dessas famílias e desses alunos. Inicialmente, uma boa tarde a todos que estão aqui nos contemplando com as suas presenças nesse importante congresso que a FENEP está fazendo. Os painéis de hoje foram importantíssimos, esclarecedores, instigadores, e que nos fazem pensar muito naquilo que nós temos que fazer em 2021 e também pós-21. Né? Te agradecer muito a forma carinhosa que você fala da minha pessoa. Você realmente é minha parceira, aprendo muito contigo, gosto muito do que você faz, principalmente que você luta muito pela educação brasileira. Falar depois do Rodrigo, do Celso e do Mansur é sempre uma dificuldade. Os caras são muito bons e o Brasil precisava ouvi-los frequentemente. Correto? O Celso, na sua representação do ensino superior, o Rodrigo, com os números, que ele trata muito bem da educação, não só particular, mas da educação pública também. O Mansur, com as suas atuações dentro de conselhos estaduais de educação. Tem um time muito grande, muito bom aqui no Brasil, e é o que nos permite fazer uma educação particular de qualidade. O Rodrigo já deu alguns números muito importantes, o Celso e o Mansur também navegaram dentro das questões de captação, retenção, de matrículas do público que usa a escola particular e de dificuldades que se apresentam. É bom a gente fazer uma análise da seguinte forma, né? Boa parte das pessoas acham que quem toma todos os serviços da escola particular é a classe A e B. Isso não é verdade. Isso é a minoria. Essas classes que têm o maior poder aquisitivo na sociedade usam, sim, o nosso serviço. E usam bem. Mas nós temos uma fatia muito importante das classes C, D e E. São os maiores tomadores de serviço da escola particular e são essas classes que estão sendo mais impactadas pelos momentos que nós estamos vivenciando. Se a gente lembrar bem, a dificuldade que nós estamos tendo não aconteceu agora em 2020. Na realidade, nós viemos passando por essa dificuldade desde 2016, com a crise que se estabeleceu no Brasil. E já a partir de então, tanto no ensino superior como na educação básica, nós vínhamos tendo um problema tanto na retenção como na captação de novas matrículas. 2019 apontou um momento bastante favorável e 2020 queria dizer para a gente, olha, vamos retornar o nosso desenvolvimento socioeconômico e nós teremos boas novidades nos processos brasileiros de produção, inclusive do setor de educação particular. E aí entrou a pandemia e desorganizou esse processo todo. Eu vou pegar alguns números que eu acho que são de conhecimento do Rodrigo, acho que ele ajudou, inclusive, a produzir esse material, o Celso também conhece, que as classes C, D e E, considerando que nós temos uma família de 4 pessoas, como é que a gente divide a participação dela, né? Se eu pegar a classe E e botar como renda per capita da família de meio salário mínimo, nós estamos falando de uma família que tem um rendimento de R$2.000 e ela compra serviço na escola particular. Existem escolas e instituições de ensino superior e cursos que possibilitam essa matrícula desse ente familiar, porque aí é o único local que também a família enxerga para mudar a sua condição social. É uma oportunidade de se qualificar e ter uma possibilidade de emprego melhor. Se nós olharmos a classe D, ela fica entre 0,5 e 1 salário mínimo de per capita, o que leva a uma renda familiar de R$4.000. E fazendo essa análise para o segmento C, nós vamos chegar até um máximo de 12 mil, ou seja, entre 4 e 12 mil. Esse público
Eles, olhem só, esse público na educação infantil são 82% das matrículas da educação particular. CDE. Eu estou falando que apenas 18% é da classe A e B. Se nós olharmos apenas a DE, na educação infantil, nós estamos falando de 44,8%. E aí as dificuldades apontadas pelo Nelson, pelo Celso, pelo Rodrigo e pelo Mansur se evidenciam, porque essa fatia social foi muito impactada pela crise, muito impactada agora na pandemia, e, consequentemente, tiveram perdas salariais e tiveram que revisar os seus orçamentos. Então, nós temos, olhando para frente, um momento muito difícil, realmente, de captação e retenção de matrícula. Nós temos que ser bastante, como disse o Celso, criativos, né? Na construção das nossas propostas e da participação da escola junto a essas famílias. Porque, se nós não olharmos bem para isso, nós teremos uma dificuldade enorme. E aí começa a acontecer também um desdobramento, Amabile, que não é muito legal para a sociedade brasileira. Quando nós olhamos para o ensino superior, Celso e Rodrigo, aquele aluno que deixa de fazer a sua rematrícula e aquele aluno que não acessa o ensino superior, ele apenas desiste de estudar. Ele não tem outro caminho aí, ele não consegue se transferir para uma escola pública federal. Então, ele para de estudar e, consequentemente, o país perde a qualificação desse jovem. Quando eu olho, então, para a educação básica, eu vejo um outro cenário também, que é perigoso e custoso para o Estado. No caso da educação básica, ele não desiste, ele se transfere para a escola pública. E, ao transferir para a escola pública, o Estado e o município, correto, ganham um custo adicional, que é o custo do serviço que ele vai ter que prestar a esse novo aluno. Então, nós estamos falando de um desequilíbrio social e setorial de grande importância. Quando eu deixo de ter aluno matriculado e é transferido na educação básica, quando o aluno deixa de se matricular também no ensino superior, o que nós observamos? Nós observamos uma redução de turmas, uma redução de número de alunos por turmas, correto? E, consequentemente, a gente também promove o desemprego. Nós começamos a eliminar postos de trabalho. Olha só, como é que é esse perfil de quem toma o serviço da educação particular? Ele é muito amplo, é a sociedade inteira que está tentando investir em qualidade para fazer sua mudança no futuro. Então, essas famílias menos abastadas, ou seja, que estão em níveis sociais de maior dificuldade, eles são muito importantes nos serviços educacionais e muito importantes no futuro do Brasil. Se eles deixarem de fazer esse investimento, como é que nós podemos olhar para o nosso país daqui a 3, 4 anos? Eu não estou colocando muito distante, não. O que será de nós quando toda a produtividade voltar? A pandemia vai passar uma hora. E quando o mercado voltar, o que nossos contratantes de mão de obra irão falar? E aí é o discurso que eu já não aguento ouvir há muito tempo. Está faltando mão de obra qualificada. Enquanto nós formamos, sim. Nós só precisamos fazer um ajuste. E esse ajuste, o Celso, Rodrigo e Mansur, passa por uma análise muito grande do nosso setor, do que a gente pode ajudar o setor público e o que nós podemos nos ajudar olhando o ensino superior e a educação básica e fazermos uma corrente com ela muito forte, para que a gente tenha resultado, não só de natureza econômica, mas de natureza também social e pedagógica, a essas pessoas que procuram o nosso serviço. Eu não vou me estender mais, não, porque esse é um assunto que a gente vai evoluindo e vai vendo que tem uma demanda muito grande de discussões. Eu paro por aqui e devolvo a palavra a você, Amábile. Eu normalmente falo muito, eu não queria falar tanto assim. Imagina, é sempre muito bom te ouvir, Eugênio. Quem tem conteúdo tem sempre o que falar, é muito bom te ouvir. Muito obrigada, né? Eu estou aqui intermediando as perguntas que chegaram pelo chat. Eu tenho uma pergunta para você, Mansur, é da Edmara de Lima.
ela diz se a lei prevê uma matrícula obrigatória a partir dos 4 anos, o que isso pode representar na rematrícula da educação infantil. E eu tenho mais uma pergunta que eu vou deixar aqui já com o Rodrigo, que é a seguinte, ele é do Cláudio, essa pergunta é do Cláudio Chaves, ele quer saber o seguinte, se você não acha que captar alunos agora não é uma boa estratégia, porque assim a gente evita problema com a concorrência, e a pergunta, a última pergunta para um debate geral, eu faço daqui a pouco. Mansur, pode falar, pode responder, por favor. Então, vamos lá. Edmara, a questão da obrigatoriedade legal do aluno de 4 anos em diante, essa obrigatoriedade minorou um pouco os cancelamentos na educação infantil. Tá? Normalmente, as turmas menores, de 2, 3 anos e meio, 1 ano e meio, elas praticamente deixaram de existir nas escolas da nossa região. Tá? Elas foram todas canceladas. As turmas de 4 e 5 anos ainda se mantêm com alguma redução. Mas, infelizmente, os órgãos que teriam que fiscalizar estão dizendo que não vão fazer nada em relação a esse descumprimento legal, porque nós estamos em um momento de exceção. Então, aqui, o mote geral da sociedade é que está lutando pela vida. O mais importante é a vida dos alunos e do pessoal profissional da escola, professores e funcionários. Então, no caso, quem teria que ser cientificado dos cancelamentos é o Conselho Tutelar, que não faz nada. Ao contrário, no caso aqui específico de Niterói, o Conselho Tutelar é um dos órgãos que está subsidiando a justiça para não permitir o retorno das aulas. Então, como eu falei que o Estado do Rio está num desgoverno, isso é, vamos dizer assim, o retrato da situação calamitosa que a gente vive aqui em relação aos órgãos públicos. Tá? A gente espera, como eu falei anteriormente, que a matrícula desses alunos se efetive não agora como era normal, mas lá no mês de fevereiro, março, quando a gente tiver alguma coisa mais clara em relação à situação da pandemia. Porque se a gente continuar com algum tipo de impedimento médico, né, sanitário, eu acho muito difícil a gente recompor esses alunos que nós perdemos. Obrigada, Mansur. Rodrigo? Então, Amável, primeiro, obrigado, Cláudio, pela pergunta. É uma pergunta interessante, porque eu ia falar sobre isso. Antes mesmo da pandemia, né, até 2 anos atrás, eu escrevi um artigo sobre como mudou o comportamento do aluno em termos de ingresso no ensino superior. Então, a gente pegou alguns dados de buscas pelo ensino superior privado. Ele, antes de 2014, se concentrava no último trimestre do ano. E, a partir de 2014, 2015, essa concentração começou a acontecer a partir do primeiro trimestre do ano seguinte. Por que isso aconteceu? Porque, principalmente, o Enem foi ganhando um protagonismo tal que o aluno, antes de mais nada, e o Enem é feito em novembro, o aluno só pensa no Enem e só vai pensar numa decisão efetiva de ingressar numa instituição privada lá na frente. Porque ele primeiro vai esperar a nota do Enem chegar, para daí, muitas vezes, buscar o SISU, depois buscar o ProUni, buscar a FIES, para depois ele tomar uma decisão. E como hoje há vagas em todas as instituições, lá em março também, ele já foi postergando. Então, eu, nas minhas palestras, inclusive, já fazia uma provocação e falava, gente, será que o período de captação é outubro e novembro ainda? Ou isso é de uma época em que a gente não tinha vaga para todo mundo? E a gente está, talvez, fazendo a captação no momento errado. E será que não deveríamos, inclusive, repensar o calendário escolar
né, de começar as aulas no finalzinho de janeiro e fevereiro, e aí eu tenho alunos entrando lá na segunda quinzena de março, embanana tudo, é uma grande confusão. E eu acho que esse ano vai piorar essa situação, né, porque nós temos os alunos nessa incerteza toda, econômica, em relação a como é que vão ser as aulas, né, e aí a minha grande questão é o seguinte, Cláudio, eu não deixaria de captar agora, lógico que eu captaria agora também, só se eu tenho um orçamento de marketing, né, finito, que ele é finito, sem dúvida nenhuma, eu deixaria para concentrar os investimentos de marketing mais para frente. Deixaria mais para janeiro, fevereiro e março, e agora eu deixaria aquilo que a gente fazia residual em janeiro e fevereiro, eu faria agora o residual. Começaria bem leve agora, porque agora vai vir pouca gente mesmo. Está todo mundo na grande incerteza. Nem a gente, como foi bem falado por todos aqui, a gente não sabe nem o que vai ofertar. O próprio Celso falou, muito bem colocado, eu não sei como é que eu vou estabelecer um contrato com ele se eu não sei nem o que eu vou oferecer direito, o que eu vou poder oferecer para ele exatamente. Então, a minha sugestão é essa, eu não deixaria de fazer captação agora, mas eu concentraria os meus esforços mais para frente. Concentraria as minhas verbas de marketing mais para frente, porque é lá na frente que a gente vai ter uma clareza melhor do que a gente vai poder oferecer e o aluno também vai ter uma clareza melhor na sua tomada de decisão. Obrigada, Rodrigo. E agora, já encaminhando para o final, turma de feras, vocês têm cada um 2 minutos para tentar responder a seguinte pergunta, né? Qual o impacto para o Brasil se as condições conjunturais se perpetuarem e colapsarem as instituições particulares de ensino, da educação infantil até o ensino superior? 2 minutos para cada um. Vocês dão conta? Vamos começar com o Antônio Eugênio, que foi o último que falou. O Antônio Eugênio precisa ligar o seu microfone. Obrigada. Já aproveitando aqui, já que nós estamos caminhando para os momentos finais, desde já agradecer o convite para a minha participação e agradecer a todos que nos estiveram ouvindo e um prazer estar junto de todos vocês. Então, já vou fazendo a minha despedida desse momento, já que nós estamos chegando ao final. É um desafio enorme isso que nós temos pela frente. Olhar para o Brasil e ver como que nós vamos resolver esse imbróglio que nós conseguimos participar. Não construímos por erros, mas sim por circunstâncias que se apresentaram. Eu já falei um bocado sobre essas questões quando eu falei do público que nos toma o serviço, né? Mas o setor sofreu uma desorganização por várias interferências, né? Nós tivemos leis estaduais sendo criadas de maneira tal que atrapalhou a nossa relação com as famílias. As questões contratuais passaram a ser questionadas e geramos um conflito enorme devido a essas ações indevidas. Eu não tenho vergonha nenhuma e nem medo nenhum de falar o que foi feito de maneira irresponsável. É lógico que todas as instituições estavam negociando com os pais com a finalidade de fazer a adequação ao tamanho que a família podia ter naquele momento, que estava passando por um problema muito sério. Veio a pandemia, não pudemos mais retornar para os nossos alunos, e como disse o Mansur, as séries iniciais, elas tiveram uma situação dos pais deixarem de tomar o serviço, correto? Consequentemente, nós tivemos várias escolas fechando as suas portas, o desemprego sendo estabelecido. Basta lembrar que o nosso setor emprega 1.700.000 pessoas. Quando fala assim que o setor fulano de tal tem grande contratação, parece que esquece que um dos setores que mais empregam é a educação particular, né? Nós temos 15,5 milhões de alunos, portanto, nós temos uma família enorme sendo atendida. E aí, o que acontece? Os nossos objetivos, que estão previstos no Plano Nacional de Educação e as metas que nós deveríamos alcançar, foram para o espaço. Então, o que nós estamos olhando para um país se nós não procurarmos voltar à normalidade, correr muito e organizar? É um país com um problema gigantesco. Um problema que, para resolver, vai durar tempo. Mas nós podemos voltar
a escola e fazer com que esse espaço perdido possa ser rapidamente recuperado e aí sim colocar novamente o Brasil nos trilhos. Obrigada. Agora podemos te ouvir, Celso? Claro. Bom, queria dizer também, já me despedindo, que é sempre um prazer muito grande debater a educação com pessoas como o Eugênio, como o Mansur, como o Capelato e como você, Amábile, que são pessoas com visão prospectiva, com visão de futuro, não é? E acho que é isso que a gente precisa nesse momento. O nosso setor de educação superior particular, ele tem uma responsabilidade social enorme no país. Não são faculdades, centros universitários, universidades pequenas, médias, grandes, empresariais, não empresariais, confessionais. A diversidade do nosso setor é a nossa riqueza. Esse ecossistema diverso é o que dá força inigualável no mundo inteiro, e olha que eu já viajei bastante. Nós temos uma variedade e também uma importância do setor particular que que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. Acho que essa pujança é o que vai nos tirar da crise. Vocês sabem que a sobrevivência não é dos mais fortes ou dos mais inteligentes, é dos mais adaptáveis. Nós vamos precisar nos adaptar. Eu confio na criatividade dos nossos mantenedores, na adaptação a esse novo modelo de transformação digital, porque o país precisa, não há história de país que tenha se desenvolvido, que tenha ascendido sem o investimento na educação. Então, se nós quisermos um lugar no clube dos grandes, nós vamos precisar investir em educação. O tempo que vai levar para isso é o tempo de sensibilizar os nossos dirigentes. Quando se fala em reforma tributária, que vai impactar ainda mais o nosso setor, quando não se pensa um novo financiamento estudantil, né, quando se trata a educação como serviço não essencial, né, e as praias cheias, as escolas vazias, enquanto os nossos dirigentes tiverem essa visão curta, o tempo para atingir o nosso desenvolvimento vai ser maior. Mas eu sou otimista, e nós estamos no setor que vai impulsionar o desenvolvimento do país. Temos que ser criativos, temos que ser ágeis, temos que ser corajosos e temos que ter paciência para suportar um pouco mais os dirigentes com visão curta, que muitas vezes só serve para nos atrapalhar. Mas venceremos, tenho certeza disso. Obrigada, Celso, muito obrigada, viu? Agora é a sua vez, Mansur, 2 minutos para responder essa pergunta e considerações finais, olha só. Foi muito bom participar com vocês desse debate. Eu concordo muito com o que o Celso falou. Eu acho que o nosso setor ele é muito criativo. Com certeza nós vamos ter algumas baixas, né? Isso, os que não estavam bem estruturados não vão aguentar, mas o nosso setor ele vai sim se readequar. Em relação à situação do país, eu acho que nós vamos alcançar as metas de uma forma talvez um pouco mais lenta, em função da gente ter que se readequar, um freio de arrumação que vai ser feito antes da gente aumentar o nosso crescimento educacional. Mas é imprescindível esse crescimento e o Brasil só vai conseguir se desenvolver se tiver uma política educacional consistente e continuada. A gente não pode ficar à vontade de cada governo que chega, cada coloração partidária, querer fazer tudo de novo do que já foi feito. Então, enquanto a gente não tiver a consciência política de que educação é uma coisa de longo prazo, nós vamos estar sofrendo esse monte de interferência de todo mundo dar pitaco na educação. Enquanto isso não acabar, nós vamos estar, no mínimo, andando de lado. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. A atividade que a gente exerce é muito importante para o contexto do país. Sem educação particular, o Brasil não avança. Obrigada, Mansur. Você tem toda a razão, viu? Obrigada. Agora, Rodrigo, com você, o desafio. Vamos lá. Primeiro, já me despedindo aqui também, quero muito agradecer ter poder debater com todos vocês. É uma honra sempre poder conversar com vocês e aprender sempre, como mais uma vez eu aprendi nas falas de vocês hoje.
Também deixar o meu abraço ao professor Ademar, que tão brilhantemente tem presidido a FENEP, assim como o Eugênio também já presidiu, como a própria Amable também presidiu. Eu acho que vocês colocaram já bastante a questão das consequências em função da falta de políticas públicas, né? Eu acho que esse é o momento mais complicado nosso, que efetivamente necessitam de políticas emergenciais. Mas então eu queria deixar uma mensagem um pouco positiva em relação a tudo isso, né? Outro dia eu participei de um debate e falaram, mas é um ano perdido, né? E de forma alguma é um ano perdido. Se tem uma coisa que o setor privado sabe fazer, é ser ágil e responder agilmente às grandes dificuldades. A gente fez uma pesquisa, inclusive, com alunos, 99% das escolas básica e superior conseguiram migrar com sucesso para aulas remotas e as públicas 44%. O resto ainda estava decidindo o que ia fazer. E nós já estamos há quase 6 meses no meio da pandemia. Mas, de qualquer forma, isso foi uma grande oportunidade que vai deixar um legado muito grande, que é a transformação digital, como o próprio Celso tinha falado. Eu tive a oportunidade de visitar a Tec de Monterrey no ano passado, e eles têm uma das universidades que mais utilizam, né, tem um uso intensivo da tecnologia em todos os meios, de todas as formas, com modelos interessantíssimos, mas eles demoraram 20 anos para fazer isso. E nós estamos fazendo tudo em 6 meses, porque a gente teve a oportunidade que a gente jamais teria de poder errar, né? Porque a gente teve carta branca para poder avançar com erros. Uma instituição, normalmente, ela não avança porque as coisas vão indo, você tem resistência do corpo acadêmico, do corpo administrativo, dos alunos, etc. Você não pode errar no meio do caminho. E agora a gente tem. Então, eu não tenho dúvidas que a gente vai sair disso tudo, né? E o ensino superior e o básico também privado vai dar a lição novamente, num outro patamar, muito melhor, e que, sem dúvida nenhuma, nós vamos de novo trazer soluções para não deixar a educação colapsar, como a gente vê nessas perspectivas diante da falta de política pública. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada. Bom, demos conta de um tema tão complexo em curto espaço de tempo, né? Eu quero agradecer demais a você, Eugênio, por tudo que você faz aqui pela FENEP, a você, Celso, pelo seu brilhante trabalho no cenário nacional, Mansur, a tua presença sempre tão, assim, pacificadora, eu gosto muito da sua fala, sabe, Mansur, porque pacifica as questões. E a você, Rodrigo, mais uma vez, a minha admiração. Muito obrigada a todos vocês por atender a nossa solicitação, ao convite, e estar conosco aqui nesse 4º Congresso da FENEP. Muito obrigada, me despeço de vocês. E agora eu continuo com o Alice lá no estúdio e com o Ademar. Até já!